Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Hoje estamos aqui para mais uma palestra online. Hoje a nossa palestra é gravada com a nossa companheira Celina Sobral, que com todo carinho, dispôs aí do seu tempo para conversar aqui com a gente. E quero agradecer imensamente a vocês desde já que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/jefasorocaba, facebook.com/jefasor e além do nosso site jefasorocaba.com, onde a gente deixa lá também as nossas palestras gravadas. Quando fazemos ao vivo, também transmitimos ao vivo pelo nosso site. Então, se você perdeu alguma palestra ou quiser rever alguma palestra, assistir novamente alguma palestra que já tenha ido ao ar, encaminhar para amigos também, A gente sabe que muita gente às vezes pede, puxa, eu queria ouvir sobre tal tema, A gente tem vários temas lá já gravados aqui, então caminha para um amigo, para um conhecido, para um parente. É sempre importante a gente divulgar a mensagem do bem, através da internet, A gente tem essa facilidade hoje em dia. Bom, vamos fazer a nossa prece de abertura, para a gente iniciar bem aqui a nossa palestra online da noite de hoje. Inicialmente agradecendo a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, que estejam conosco na noite de hoje, abençoando e iluminando a cada um de nós, envolvendo com muito amor e muita luz a nossa convidada Celina, nossa amiga querida, para que ela seja inspirada a sempre dizer o melhor e que seja, Senhor, sempre uma noite de muita luz, de muita paz. Que os nossos amigos espirituais se façam presentes mais uma vez, ajudando e auxiliando essa nossa palestra e que a gente tenha sempre a paz e o amor de Jesus em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos passar aqui os nossos recadinhos rapidamente, antes da gente iniciar a nossa palestra online, para o pessoal que ainda não conhece o nosso centro, que está conhecendo agora aí os nossos trabalhos. Então, os nossos trabalhos online, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, a nossa palestra online, e logo depois da nossa palestra aqui, nós temos as vibrações à distância. Fazemos as vibrações não só para os animaizinhos, mas também para os nossos irmãos de humanidade. Então, quem quiser passar aí no trabalho de vibrações à distância, de repente não pode ir até o centro, manda para a gente aí as informações, manda para a gente aí os dados ou do animalzinho ou da pessoa, e que a gente vai estar fazendo aí essas vibrações com todo amor e carinho, Mas é importante, que a gente sempre lembra as pessoas a fazerem o evangelho no lar, É muito importante ter essa disciplina também, de rogar a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, esse auxílio. E o nosso trabalho presencial, todo primeiro e terceiro domingo do mês, às 9 horas da manhã, nosso trabalho de assistência espiritual aos animais e também o atendimento de reiki e cromoterapia. Lembrando que a pandemia ainda não acabou, então a gente pede para as pessoas que quiserem passar no nosso trabalho presencial para que façam o agendamento, Façam o agendamento lá no nosso site, jefasorocaba.com, tanto para o trabalho dos animais, como também para o atendimento de reiki e cromoterapia. São agendamentos diferentes, Mas lá no nosso site tem tudo explicadinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar também mensagem para a gente pelo WhatsApp, que a gente encaminha aí o link certinho para o pessoal poder fazer esse agendamento. E a gente sempre pede para as pessoas que comparecerem ao nosso centro, para que compareçam de máscara, que fiquem de máscara durante todo o período em que estiverem lá presentes. Uma proteção para cada um, uma proteção coletiva, isso é muito importante. A nossa cantina e o nosso bazar no dia do nosso trabalho presencial, temos ali vários produtos à venda, Sempre, lembrando, produtos vegetarianos, Nada de carne, nada de origem animal ali, até por uma questão de coerência com o nosso trabalho. E temos também livros novos, livros seminovos, Nós temos ali os livros do nosso querido irmão Marcel Benedetti, livros de outros autores que falam sobre os animais, livro do nosso amigo Padre Paulo César, que já fez lives aqui com a gente, também está lá à disposição, e as obras básicas da doutrina espírita. Então, quem quiser adquirir algum desses livros, só entrar em contato com a gente no dia ali do nosso trabalho. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar também, nós agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter aí as nossas despesas em dia. E eu sempre faço questão aqui, de agradecer a todos aqueles, que já compareceram no nosso trabalho, aqueles que têm nos ajudado, muito, principalmente durante o período da pandemia mais severa, que o nosso centro estava fechado. Então, gratidão a todos vocês por toda essa ajuda, por todo esse auxílio, para a gente poder manter o nosso centro funcionando. Bom, vou colocar aqui na tela a nossa amiga querida Celina Sobral. Hoje estamos
com ela de forma gravada, né? Mas com todo amor e carinho, né? Isso é o que é o mais importante, né, Celina? A gente manter os nossos corações sempre perto, né? Apesar da distância física, mas a internet nos facilita bastante nesse sentido. Então, mais uma vez, Celina, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao GEF. Oh, meu querido Wilson, gratidão é minha, boa noite a todos que estão conosco, os internautas que estão entrando pela primeira vez, os que já nos acompanham, todos muito bem-vindos. E, nossa, eu fico muito feliz de estar com você, Wilson, sempre. Que amigo querido você é, e não importa realmente a distância, como você falou, ainda bem que existe a tecnologia, ainda bem que existem as lives, não é? E nós estamos pertinho, sim. É um prazer estar com você, com vocês todos do Jefa. Minhas saudações. Legal. Lembrando, né, que a Celina, para quem... não conheço a Celina, estou assistindo pela primeira vez, né, as lives do GEF. Celina é comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio, também da TV Mundo Maior, então o pessoal pode acompanhar aí a Celina através das ondas do rádio, também da TV, né, da TV Mundo Maior. São canais espíritas, né, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, que levam, né, a mensagem do bem, né? Hoje a internet facilita bastante isso, né, Celina? Antes o pessoal só ouvia no radinho, né? Hoje tem, né, a internet para facilitar a vida de todo mundo, né? Tem a parabólica, né? Muita gente também assiste pela parabólica, tanto a TV como ouve a rádio também. Então é muito importante, né, Celina, a gente sempre ressaltar aqui essa mensagem do bem, né, que a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior levam para tantas e tantas pessoas, né? Tanto, como diz, né, em vários programas, né, da rádio, tantos e tantos corações, né, são alcançados, né, através das mensagens espíritas, das palestras e dos programas, né, de extrema qualidade da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. E é importante, Will, você me dá licença de dizer que todos esses meus trabalhos estão também no meu canal do YouTube, youtube.com/Celina Sobral, e tem também orações, os programas que a gente participa, que faz na TV e na rádio. Então, é toda uma divulgação realmente espírita, independente até mesmo de religião, né, Will? Porque tem muitos evangélicos, católicos que assistem e são beneficiados também. É verdade, isso é muito importante, né? A gente sempre divulgar essa mensagem do bem, né? A gente sabe, né, Celina, tem tantos canais aí de outras religiões, né? E canais católicos tem vários, né? Tem várias opções. Infelizmente, canais espíritas, né? Hoje só temos aí a TV Mundo Maior, tem a Rádio Boa Nova, tem uma rádio no Rio de Janeiro também, né? Que também é espírita, mas a gente sempre tem que fazer esse nosso papel, né? De fazer essa divulgação do bem, né? Que tem muita gente que não conhece, infelizmente, tem muitos espíritas que não conhecem a Rádio Boa Nova, não conhecem a TV Mundo Maior, então sempre que eu posso aqui eu também faço essa divulgação do bem, né? Tem a Celina que faz aqui as lives com a gente, tem a minha outra querida amiga, né, a Ivani Lima, né, que apresenta o programa Nossos Irmãos Animais, também da Rádio Boa Nova, então muito importante essa divulgação do bem, né, através dos meios de comunicação, né, rádio, TV, internet, enfim. E a Celina, gentilmente, né, arrumando um tempinho aí para gravar a palestra aqui pra gente. E hoje o tema que você escolheu, né, Celina? O tema rogar, que é inclusive uma mensagem muito interessante, né, de um livro do Emmanuel, né, que pouca gente conhece, né, aqueles livros de mensagens, né, que o Chico Xavier psicografou junto com o Emmanuel. Então gostaria que você começasse falando aí sobre o tema, né? Quiser falar um pouquinho também sobre o livro, para quem não conhece o livro, então é importante aí a gente fazer essa pequena introdução. Eu estou com um livro aqui, Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, né? Psicografia. E são, eu acho importante estudos em cada trecho, em cada lição. São 180 lições, e nós estamos comentando hoje a lição 151. Então, quem tiver o livro Palavras de Vida Eterna, ou depois que queira puxar na internet, não é, Will? Que acompanhe, chama-se Rogar. E aí nós vamos bater um papo assim, light, eu e o Wilson, sobre o que é rogar, o que é que a gente pede, o que é que a gente já pediu, o que é que a gente quer pedir ainda para frente, e as coisas nem sempre são como a gente quer, nem sempre é o melhor para cada um de nós, e o tempo, um sábio professor, vai nos modificando as vontades, as necessidades, né? E isso daí vale a pena ser refletido, né, Will? Na visão espírita, na visão existencial, no nosso cotidiano, porque isso acontece com cada um de nós, não é, Will? Hoje a gente quer uma coisa, aí Deus nos nega com sabedoria certas coisas que nós pedimos,
e mais para frente a gente vai ver, nossa, ainda bem que não foi do jeito que eu queria, mas do jeito que a mão do Pai colocou, né, na certeza de que seria o melhor para cada um de nós, as escolhas, os acontecimentos, os caminhos que vamos seguindo. Tudo é aprendizado, né, Will? Tudo aprendizado, né, Celina? E são livramentos, muitas vezes, que acontecem nas nossas vidas, que talvez num primeiro momento a gente às vezes não entende, né? Por mais que a gente peça muito alguma coisa, a gente quer muito alguma coisa, né? Enfim, às vezes coisas materiais, coisas, né, coisas até, entre aspas, banais, né? E aí quando a gente não consegue, a gente fica, né, naquela, muitas vezes se revolta contra Deus, né? Puxa, mas por que que o meu pedido não foi atendido, né? Não diz lá nos evangelhos, né? Pedi e obtereis, mas não é bem assim, né, Celina? A gente tem que saber o que está pedindo, né? E ter, né, o discernimento necessário de saber que se não formos atendidos naquilo que a gente quer, naquilo que a gente entendia como se fosse o melhor para a gente, é porque houve um livramento aí da parte de Deus, dos nossos amigos espirituais, principalmente do nosso anjo de guarda, né, Celina? Que eu acho que, eu pelo menos imagino assim, acho que ele sabe muito mais do o que a gente precisa do que nós mesmos, né? Com certeza. Quando a gente fala do pedir e obtereis, a gente tem que entender que nem sempre vai vir aquela nossa resposta da forma que a gente quer. Por exemplo, quando a gente está com um problema e a gente ou ouve o nosso mentor falar, ou vem através de alguma forma a resposta para a gente: olha, você vai ser atendido. Não é como diz realmente o Evangelho, só que vai ser atendido, mas não da forma que a gente quer, não é, Will? E esse ser atendido da forma que tem que ser é o melhor para a gente. Nós temos que pôr a nossa fé em ação e mais fortalecida, porque o que vem para a gente é o melhor. Nós somos ainda crianças espirituais. Então, tem certas situações que a gente, né, que estuda o espiritismo, que muitas vezes trabalha em sessões mediúnicas, a gente tem a facilidade de ouvir ou ter a intuição maior, e é dito, não, você vai conseguir. E aí, quando é conseguido e uma situação é resolvida de uma forma que não era o que a gente estava pensando, a gente tem que agradecer. E a gente muitas vezes fala, ah, Deus não lembrou da gente, lembrou e muito. É a história de nos carregar no colo exatamente na hora que estava só os dois passos na areia, né? Exatamente Deus carregando no colo. Então a gente vai ver que o nosso orgulho é burilado, que é justamente aí que nós vamos crescendo. E mais na frente a gente vai ver que foi o melhor para nós. Pois é, às vezes, acho que já aconteceu com todo mundo, Celina, imagino que com você também. Às vezes a gente sai atrasado de casa, a gente já, de repente já tá até no carro e, puxa, esqueceu alguma coisa, tem que voltar, né? Às vezes já saiu de casa, né? Tem que voltar, e às vezes você tá atrasado, normalmente isso acontece quando a gente tá atrasado, né? Uhum. Em várias situações, né? Às vezes já aconteceu isso comigo, eu fico pensando, puxa, acho que se aconteceu porque existe um propósito. Sei lá, de repente eu poderia ter batido o carro, poderia ter acontecido alguma coisa. Esses dias mesmo, eu saio de casa muito cedo para trabalhar e no mesmo dia, numa rua próximo da minha casa, tinha um gatinho no meio da rua. Né? Eu bati o farol do carro, bateu assim mais adiante, né? Eu vi que deu aquele clarão, falei, puxa, tem alguma coisa ali. E o gatinho, não sei se ele estava dormindo ou se era um filhotinho, não deu para ver direito. Né? Eu sei que ele saiu do meio da rua quando eu estava muito perto. E eu, lógico, não estava correndo, né? E aí depois que eu passei, fiquei pensando, eu falei, puxa vida, e se fosse alguém descuidado, ou alguém que de repente não gostasse de animais, certamente iria atropelar esse gatinho e, né, ele estava ali meio bobinho na rua, né? Sei lá, gato normalmente é até mais esperto do que cachorro para algumas coisas. Né? E depois que eu passei, eu fiquei pensando muito nisso. Falei, puxa, será que foi o acaso eu ter passado esse horário, né, naquele lugar? E um pouco mais adiante encontrei aí não era um gato, era um cachorro. Ele não estava no meio da rua, mas é um cachorro que às vezes eu sempre encontro ele de madrugada quando eu vou trabalhar. E é daqueles tipos de cachorro que gosta de correr atrás da roda do carro, sabe? E eu fiquei pensando, falei, do mesmo jeito, falei, imagine se é alguém que não gosta de animal e de repente, né, desvia já o carro, já propositadamente para bater naquele animal. Então, algumas coisas assim, às vezes coisas bobas, coisas do dia a dia, né, que a gente às vezes nem dá importância e muitas vezes a gente está no caminho certo de alguém,
ou as coisas acontecem no nosso caminho, naquele dia, naquele horário, e muitas vezes a gente se esquece de pensar e de agradecer, né, Celina? Algumas coisas que acontecem, por mais bobas que sejam, né? Mas que podem fazer a diferença, total diferença, na nossa vida e na vida de alguém, inclusive esse alguém pode até ser um animalzinho, né? Sim, é importante a gente lembrar esses fatos de perder, às vezes, um horário, ou perder um ônibus, ou até mesmo um avião, não importa. E muitas vezes, não só a proteção é para nós, como nós estamos sendo instrumentos de ser proteção, ou para o animalzinho, ou para um outro ser humano, ou seja lá para o que for. Mas nós desconhecemos, não é que nós desconhecemos, nós até sabemos, né, Will? Mas às vezes a gente se revolta, eu perdi horário, aconteceu isso, aconteceu aquilo, me atrasei por isso, e esquece de agradecer essa proteção. Que Emmanuel fala para a gente nessa mesma situação, né? Que todos nós possuímos amigos admiráveis, que se comovem à frente das nossas rogativas, empenhando influência e recurso por satisfazer-nos, prejudicando-se até mesmo eles, né? Porque são também mentores, são também tutores, e frequentemente em nome do amor por nós. Olha só, Emmanuel é Emmanuel, né? Então ele é sutil, ele é delicado nos ensinamentos, a gente tem que muitas vezes ir nas entrelinhas, entender as palavras. Então, nesses fatos que você citou, você foi aí um anjo guardião dos animaizinhos. É, Provavelmente, provavelmente. não sei se tanto, mas assim, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Puxa vida, Sim, né? Se fosse alguém que não gostasse de animais, né? Que passasse ali naquela hora, ainda mais de madrugada, né? Que às vezes as pessoas as leis de trânsito nem sempre são devidamente respeitadas, né? De madrugada, né? Farol vermelho, velocidade, enfim. Né? Mas acho que é importante, né? As pessoas ficarem atentas, né? No dia a dia, né? De prestar atenção nesses detalhes, né? E sempre que possível também, né, Celina? Né, até o tema é favorável a isso. Sempre que a gente for sair de casa, nunca se esquecer da oração, né? Às vezes a gente sai correndo, né? Acorda atrasado, né? Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade, eu sempre me esqueço de fazer uma oração quando eu acordo, né? Eu sei que seria o ideal, né? Ao acordar já fazer oração, mas eu sempre me lembro de antes de sair de casa fazer uma oração, né? De pedir para que seja um dia abençoado, para que abençoe meu lar, abençoe os meus familiares. Quando eu chego no meu local de trabalho também faço uma outra oração. Eu acho que isso é muito importante, né, Celina? A gente ter sempre a oração, né? Não como uma muleta, mas como uma ferramenta poderosa de auxílio, né? Dessa conexão com Deus, com Jesus, com o nosso amigo espiritual, né? Porque se a gente, né, fica aí sem nenhum tipo de pensamento elevado, se a gente não acredita que estamos sendo protegidos no nosso dia a dia, né, aí fica mais difícil, aí as coisas não dão certo, e aí a gente volta naquela situação que a gente falou, puxa, eu pedi a Deus alguma coisa e não fui atendido, mas você lembrou de agradecer, você lembrou de pedir, né, a proteção necessária para o seu dia a dia, ou você só pede quando lhe convém? Que acontece muito isso, né, Celina? As pessoas só pedem quando convém, né, e a gente não tem que ser, não deveríamos fazer isso, né, e, inclusive amigos, companheiros espíritas também, né, não vamos falar só das outras religiões, não. Espírita também é muito disso, né? Só pede quando precisa, né? às vezes só lembra de Deus, né? E na hora que o negócio não está muito bom, esquece de agradecer, porque fala, como que eu vou agradecer isso que não está bom para mim? Não está bom para a gente na nossa visão, né, Will? Na nossa perspectiva. E aqui essa lição começa assim, não faça a minha vontade, mas a tua. Então, olha, Jesus, no grau de evolução, na condição espiritual dele, dizendo que não fosse feito o que ele queria ou o que ele pedisse, mas o que Deus sabia que tinha que ser feito, o que era melhor, né? Então, quando ele começa dizendo a alteração dos nossos votos, muitas vezes é necessária para os planos que fazemos, porque a gente vai vendo as coisas se encaminhando, né, Wilson, de uma forma que a gente vai muitas vezes se conscientizando o quanto que a gente ainda precisa aprender, o quanto que a gente precisa se transformar, mudar interiormente para aceitar o que a gente não consegue mudar, não é? Mas agir de uma forma que seja de acordo com o que a gente quer de melhor para a gente, para o planeta, e muitas vezes abrir mão
daquilo que a gente acha que é necessário, mas para o que é melhor não só para a gente, mas para aqueles que estão à nossa volta, e até mesmo para o planeta, até mesmo para o país, não é? Para os desconhecidos, que a gente pensa, não, olha, se é bom para mim, é o suficiente, para mim e para os meus. Aí a gente entra naquele amor, né? Eros e amor, amor Eros e amor, qual é o segundo? Esqueci, sem ser o ágape. Me fugiu, eu falo direto, é aquele que só importa eu e os meus. Pois Daí eu lembro. outro, Mas é importante isso que você está falando, da gente ir se adaptando às situações, né, Will? ou trocando em miúdos, né? Aquele só vem a nós e vosso reino nada, né? Às vezes a É gente. por filos, eros, filos e ágape. O filos é aquele negócio, interessa eu e os que estão comigo. E Pois o é, eros é o pior ainda, né? Porque é egoísta, né? Eros é só eu. E o ágape é o de Jesus, né? é, Aquele que interessa o outro pra gente. exatamente. A gente tem muito isso, né, Celina? A gente pensa muito, né? Principalmente quando a gente vai pedir alguma coisa, né? A gente pede muito pra gente. Acho que um exemplo bem, também, um exemplo bem simples, né? E acho que muita gente não para pensar. Por exemplo, em jogos de futebol, né? Às vezes o pessoal entra ali em campo, né? Fazendo. Tudo bem, nada contra fazer orações, né? Muito pelo contrário, a pessoa também está ali trabalhando, também está pedindo, né, a proteção para ela. Mas, puxa, será que Deus vai ouvir só aquele que fez a oração para ele? Né? Será que Deus vai torcer só para um time e para o outro não? Né? Vai querer que um time se dê bem e o outro não? Sabe? E às vezes as pessoas ficam muito né, nessa coisa alienada, né? Não, porque Deus, né? Tem muitos atletas, né, que ficam naquela, não, graças a Deus, e isso e aquilo, né? Coloca a cada 10 palavras, tem 8 fala de Deus, nada contra isso, pelo amor de Deus, mas assim, o exagero também, às vezes, é muito perigoso, né, Celina? Porque Deus olha por tudo e por todos. Então, quando eu peço ajuda para mim, por exemplo, nesse caso, né, do jogo de futebol, aí o outro, ele não está sendo protegido, o outro vai ter que se dar mal porque eu estou pedindo proteção para ele. Então, acho que a gente tem que também tomar alguns cuidados nesse sentido, né? Não ser egoísta, saber que a gente não tem que ser egoísta a ponto de eu estou pedindo para mim e o outro que se dane. Não tem que ser assim, a gente tem que ter um pouquinho de equilíbrio nesse Não. sentido, principalmente quem se diz cristão, né? Que eu acho que a gente está vivendo uma época muito perigosa nesse sentido, né, Celina? De pessoas que se dizem cristãos e muitas vezes deturpam, né, os ensinamentos de Jesus a seu favor e falando mal de outros irmãos que também são cristãos, né? O que eu acho mais absurdo ainda. É, porque está aí a importância da gente pedir por nós, mas também pelos outros, não é? Que nem você está falando, pelos animaizinhos, pelas plantas, pelos seres em geral, que são criação de Deus. Porque realmente Jesus vai falar para a gente, Deus vai falar para a gente, melhor dizendo, ó, se a pessoa está pedindo, de repente, até que o outro se dê mal, ou uma situação de raiva, de vingança, a pessoa está ali em desequilíbrio e pede, ai, tomara que a pessoa aconteça isso, isso, aquilo, que seja né, de pior para o outro, porque às vezes a pessoa está tão em desequilíbrio que faz isso. E aí, o que, que Deus vai falar? Olha, você é meu filho, mas ele também é meu filho. É seu irmão. Como é que você vai querer que ele se dê mal? Como é que vai querer que eu, como pai, vá prejudicar o outro que é seu irmão? Vai ser bem uma conversa assim, e é importante a gente refletir sobre isso. Quando, de repente, é num desequilíbrio, numa hora, né, meia realmente ruim da nossa, do cabimento da nossa evolução, que não está ainda tão legal, porque ele é pai de todos, é o que você falou mesmo, e muito bem colocado. E sempre lembrando, né, voltando à questão dos ensinamentos de Jesus. Nós espíritas também somos cristãos, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que Sim. eu já ouvi muitos companheiros de outras religiões, espírita não é cristão, é como assim? Então, né, vai estudar primeiro, vai se informar primeiro, antes de falar bobagem, né? Então, nós espíritas somos cristãos, como nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, todos nós somos irmãos. E irmãos em Cristo. E o que Jesus nos ensinou? Amemo-nos uns aos outros, respeitemo-nos uns aos outros e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, todo aquele que se diz cristão deveria colocar os ensinamentos de Jesus como meta de vida e como prioridade nas suas atitudes. A partir do momento que alguém que se diz cristão não age como cristão, né, tem alguma coisa errada né, e cabe a nós, não, o que eu sempre digo, espírita não é melhor que ninguém, mas cabe a nós, enquanto espíritas, analisarmos e termos o bom senso. Puxa, o que
o que que isso que está acontecendo, o que que essa pessoa que está se dizendo cristão, o que que ela está querendo me ensinar. Porque muitas vezes também, né, Celina, as coisas não tão boas que nos ocorrem no nosso dia a dia, pessoas que às vezes nos incomodam e que a gente fica, né, chateado, para não dizer outra coisa, né, com a presença daquelas pessoas, também são nossos professores, também tem algo a nos ensinar para a gente entender que, puxa, isso eu não vou fazer. Esse tipo de atitude eu não vou ter na minha vida e isso está servindo de exemplo para mim, daquilo que eu não devo fazer. E acho que também através da oração, né, Celina, acho que a gente tem que também ter esse discernimento e também agradecer a Deus por essas pequenas pedras no nosso caminho e que muitas vezes quando a gente está pisando nessas pedras, a gente não consegue ter esse entendimento, infelizmente, né? E você me fez lembrar aqui agora daquelas situações de pessoas cujos filhos voltaram para a pátria espiritual, por exemplo, aquelas mães que tiveram que devolver antes do tempo, às vezes por um roubo de um celular, por um tiro perdido, por alguma coisa, né? E sempre o rogar, a prece, é somente para aquele que teve a agressão, ou que passou por aquela situação. E nunca se direciona as preces, os pedidos, né, de até mudança espiritual para quem praticou o ato maldoso, não é? E isso também, Emmanuel fala muito para a gente, né? É muito mais necessário uma prece, um socorro para aquele que está bem longe, desconhecendo, não está lembrando das leis divinas, do que aquele, porque aí entra o evangelho, né? É necessário que tenha o escândalo, mas ai por quem o escândalo vier. Mas já pensou o sofrimento da mãe que sabe que o filho tirou a vida de um amigo, ou de um colega, ou seja lá de quem for? É muito doloroso também. E óbvio, a gente não pode nem medir a situação, o sofrimento de uma mãe que devolve o filho para Deus antes, porque a gente acha que o normal é a mãe, o pai ir primeiro e depois o filho, né? Então, uma dor indescritível, claro, mas a gente precisa lembrar de rogar, de pedir também por aqueles que praticaram o mal, que ainda estão na situação, né, de mal, de vingança, de ódio, porque é um sofrimento muito maior, né? A gente sabe que não é fácil, né? Uma situação bem, principalmente para uma mãe, né? Você citou aí o caso das mães, né? Para uma mãe perdoar, por exemplo, um assassino de um filho, né? Acho que é algo que pouquíssimos de nós hoje, né, aqui encarnados nesse plano de provas e expiações, têm condições de praticar, né? Mas o que a gente aprende, não só na doutrina espírita, mas os ensinamentos de Jesus é justamente isso. Perdoai os nossos inimigos, ou pelo menos não pensemos mal daqueles que nos fizeram mal. Acho que já é pelo menos um primeiro passo, né, para a nossa evolução, né? Se a gente conseguir pelo menos fazer uma oração por essas pessoas, e uma oração, acho que mais do que isso, né, Celina, é uma oração por nós mesmos, para que a gente tenha o devido entendimento, que a gente tenha a devida aceitação, né, das leis de Deus, porque a gente sabe que nada acontece sem a permissão de Deus, por mais doloroso que seja, por mais difícil que tenha sido uma situação, a gente sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. Então pedir realmente, né, ter a humildade e pedir a Deus, pedir a Jesus, ao nosso anjo de guarda, enfim, a algum santo de preferência, para que a gente tenha o nosso coração pelo menos um pouquinho acalentado e que a gente tenha um mínimo de entendimento. Se a gente não consegue ainda perdoar, o perdão acho que talvez seja um dos desafios mais complexos, né, da vida humana, né, porque nós somos ainda extremamente materialistas, extremamente egoístas e não temos ainda o devido entendimento, a gente não tem o entendimento do todo, né, a gente olha só o problema ali, a situação ali, a gente não consegue ver o além. Por mais que sejamos espíritas, né, às vezes as pessoas nos perguntam, né, você é espírita, você já consegue perdoar. Não é bem assim, né? O Espiritismo nos dá as ferramentas para a gente entender. Agora, se a gente vai conseguir utilizar essas ferramentas, aí acho que já é um nível mais hard, né, Celina? Acho que é um nível mais avançado de espiritualidade que, né, como eu falei, pouquíssimos de nós aqui encarnados conseguimos entender isso ainda, né? A gente chega lá. Vamos ver aqui o Emmanuel continuando a falar para a gente assim, ó. Vários propósitos que se nos erigiam na alma por anseios aflitivos do sentimento caem após realizados nos domínios do trivial,
dando lugar a novos anseios. Aquilo que a gente queria muito, de repente, nesse momento, ou num outro momento da nossa existência, ele está dizendo que, após realizado aquilo que a gente queria, cai no trivial, sabe? Naquele negócio que já não tem tanta importância. Então, petições endereçadas à vida maior, né, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. Olha só como a gente ainda é tão instável, tão necessitado de mudança e de compreensão de nós mesmos, né? A gente ainda não sabe, né, o que é bom para a gente. A gente não sabe o que é melhor para a gente. E muitas vezes entra nisso que você está falando. Vamos nos colocar numa condição de fé, de perdão para a situação, de entendimento, porque a luz vai vir. Talvez demore um pouquinho, talvez seja de imediato, mas o esclarecimento, né, do mundo superior vem para a gente, ou nem que seja pela nossa consciência mesmo, até vezes rápidos relâmpagos que nos intuem, nos mostram, olha, foi assim, né? Naquela época, o que você queria, tudo bem, até algumas coisas a gente consegue, mas depois a gente vai ver, nossa, aquilo ali ficou em segundo plano, já passou a ser trivial, que nem Emmanuel fala, já passou a ser outros propósitos para a minha realidade de hoje, porque a gente vai mudando, graças a Deus. Nós não somos, eu, você, não somos os mesmos de 10, de 5 anos atrás. Não é? A nossa cabeça muda, a situação do dia a dia, como foi aí essa pandemia, tudo, fez com que a gente mudasse um pouquinho. A gente sabe que as necessidades hoje são outras. E conforme a gente vai estudando o Espiritismo, né, Will? A gente vai mudando os nossos valores. O que a gente dava muito valor, de repente, na mocidade, até mesmo, né, na adolescência, hoje a gente fala, olha que bobeira, eu gostava daquilo, dessa, e não me acrescentou em nada. Então, as nossas verdades são outras. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente evolui nesse sentido, né? Ainda bem que a gente consegue, ainda bem quando a gente consegue ter esse discernimento, né, Celina? O problema é quando a gente, às vezes, passa uma vida inteira naquela infância espiritual, né? Às vezes, uma vida inteira porque querendo alguma coisa, aí a gente acaba se tornando um obsessor de nós mesmos, né? Inclusive um assunto que a gente até já falou em uma live anterior, mas a gente acaba sendo um obsessor de nós mesmos porque quer alguma coisa, e a gente não consegue entender que talvez lá atrás, naquele momento, aquilo realmente fosse importante pra gente, como você falou, mas hoje a gente tem outras prioridades, a gente precisa ter outras prioridades, a gente precisa ter outros olhares, porque senão a gente vai ficar, até quando a gente vai ficar nesse vai e vem de encarnações, e muitas vezes, entre aspas, a gente acaba desperdiçando, né, uma encarnação porque a gente fica naquela, eu quero porque eu quero, né? Esses dias mesmo eu estava lendo um trecho do Céu e Inferno de Kardec, né, de uma casa mal assombrada ali, que a pessoa comprou a casa e aí ela percebeu que estava mal assombrada e se mudou da casa, e aí numa reunião mediúnica, né, o espírito, realmente havia um espírito ali que estava perturbando aquela casa, perturbando a pessoa que estava ali, e ele estava ali há mais de 200 anos preso naquela situação, preso não lembro exatamente o que era, um crime que tinha ocorrido ali, mas ele estava preso naquela situação, ou seja, ele não evoluiu, ele estava no plano espiritual e ele não conseguiu perceber que aquela situação já não... Passaram-se vários e vários anos e ele não conseguiu perceber que ele precisava mudar, que ele precisava ter outras prioridades. E isso ocorre também aqui na vida encarnada, né, Celina? Às vezes, lógico, ninguém vive 200 anos, mas que você passe, sei lá, que você consiga viver 100 anos. Muitas vezes você passa uma vida inteira e você não muda tanto assim em relação a uma vida anterior. E acho que a gente precisa, é mais do que necessário a gente ter esse discernimento e entender que as prioridades mudam e a gente precisa evoluir, a gente precisa ir para frente. Ficar estacionado no tempo, não dá mais tempo, né, Celina? Não tem como mais a gente ficar parado no tempo. Lembrando que prece, as nossas rogativas, é ação. Não adianta a gente pedir e ficar de braço cruzado, achando que Deus vai fazer tudo pela gente. Né? Como a gente ouve muitas pessoas falarem, não, Deus está agindo, Deus vai agir. Não, ele espera a nossa ação, tanto que ele age também pelo nosso semelhante, por aquele que está no nosso lado. Não é? E quando a gente fala que muitas vezes, né, a gente pede, mas depois vai ver que não é aquilo, não quer dizer que a gente não tenha que sim fazer as preces, fazer as nossas petições
que é também sinal de humildade. Deus sabe tudo que a gente precisa, que a gente, né, quer, sabe, mas o próprio Evangelho fala que é uma situação de humildade, de exercício para nós pedirmos, ajoelharmos até mesmo o espírito, né? Tem muitas pessoas que ajoelham realmente materialmente, como os católicos e outros, mas termos a humildade de pedir e fazer por onde alcançar aquilo, né? Ter a paciência, que é paz, a ciência da paz, a ter a ação, confiar no que a gente quer e lutar, se colocar em condições de ter aquilo que a gente quer. E aí, se a gente já fez de tudo e não conseguiu, aí sim a gente entrega. Aí a gente, né, tem que ter realmente o discernimento e a humildade de confiar. Olha, então isso não é para mim, então Deus põe a mão e vai com certeza trazer coisa melhor, que no futuro a gente vai ver. Eu acho que uma outra situação muito comum que você já deve ter passado por isso várias vezes, né? E acho que todo mundo que está nos assistindo também já deve ter enfrentado isso. Ah, você vai lá no centro, reza por mim, né? E às vezes a gente terceiriza, né, a nossa rogativa, a gente deixa de exercitar a nossa humildade, né, de elevar o nosso pensamento a Deus, e a gente pede para os outros rezarem pela gente. E aí muitas vezes, nada contra, pelo amor de Deus, nada contra quem faz isso. Mas a partir do momento que você terceiriza algo que deveria ser partir de você, você não pode reclamar dos resultados, né? Ah, você vai lá no centro, reza para mim, põe lá meu nome na caixinha de vibrações, ok, né? Acho que é um dever nosso cristão, né, fazer isso também, né? Pedir, né, interceder por aqueles que às vezes num determinado momento, às vezes nem tem forças para isso, né? Também tem essa situação. Mas às vezes a pessoa terceiriza, né, a prece, terceiriza a sua rogativa, e a pessoa está lá sem se preocupar com nada. Quantas e quantas vezes alguém pede pra gente, ó, coloca aí o meu nome nas vibrações, e aí você pergunta pra pessoa, e aí, você fez a prece, você fez o evangelho na sua casa? Ah, não, eu tava com visita em casa, a gente tava... Quer dizer, você pediu, mas você não entrou, você não teve nem a humildade de entrar em conexão com o plano espiritual, de se conectar naquele momento, sabendo, né, que aquele momento seria um momento de receber as bênçãos divinas, receber a visita, muitas vezes, dos amigos espirituais, né, que foram, né, encaminhados até a sua casa para levar, né, as boas energias, as boas vibrações. E às vezes a pessoa simplesmente, eu terceirizei o serviço e tá tudo certo. E não é bem por aí, né, Celina? Acho que é muito importante a gente também fazer esse alerta para as pessoas, né? Fazer os pedidos sim, né, para quem vai no centro, para quem, né, no nosso caso, né, a gente tem um trabalho, né, voltado para isso, mas também fazer a parte dela, porque senão fica muito fácil, né? Eu peço para o outro faz a oração por mim e fica por isso mesmo. Não é bem por aí, né, Celina? Não, você está reforçando o que foi dito realmente, que a prece é ação, né, para a gente fazer a nossa parte, até chegar o momento que se a gente não conseguiu, porque não é para ser para a gente, né? Emmanuel fala assim, ó, poderes superiores velam pelas nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Então, pedir pelo outro, fazer a nossa prece, pedir pela gente, pedir pelo planeta, é ação. Caridade é. E caridade é amor em ação. Mas a pessoa ficar todo só rezando e não fizer nada, é isso que o Wilson está falando para mim. São bens que não chegam de pronto, não chegamos a entender de pronto. Então, às vezes, o que pensamos ser mal são circunstâncias que nós não estamos entendendo de pronto. E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que se nos afiguram bens resultam em males, que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Olha só, às vezes a gente quer uma coisa que não é para ser nossa, que não vai nos trazer felicidade, que não é para aquele momento da nossa vida. Quando a gente fala, por exemplo, através das preces e através até de situações muito materialistas, né, Will? Que a pessoa vai lá fazer um trabalho e o vidente lá fala, olha, nós vamos até falar isso numa das situações aí, hoje até falamos, não me lembro, para trazer de volta a pessoa amada. E as pessoas, pelo fato do materialismo ainda usam essa situação. Aí como se fosse uma situação de a gente manda na vida do outro. E não é assim.
Por isso que Emmanuel está falando, olha, vamos ser sensatos com o que a gente pede. Não é? Cada um de nós tem o nosso livre-arbítrio, tem espíritos protetores que cuidam de todos nós. Nós não podemos ser egoístas de um ponto tamanho de dizer, não, olha, aquela pessoa querendo ou não querendo, está comigo. Lógico que nós temos a nossa parte egoística, a nossa parte possessiva, e não sabemos tanto nos desprender, entendendo que amor também é liberdade. Mas essas reflexões são úteis exatamente para isso, né? O que a gente está pedindo? A gente está sendo sensato? A gente está lembrando que o outro também é dono da sua própria vida? Ou a gente está querendo mandar em tudo e em todos? Às vezes a gente se esquece disso, a gente quer porque quer alguma coisa e se não, é o que eu falei lá no comecinho da nossa conversa, às vezes são livramentos que acontecem nas nossas vidas e que a gente às vezes demora para entender, puxa, né, não aconteceu tal coisa, ou de repente uma pessoa que eu queria, né, de repente para minha vida, namorar, casar, enfim, não aconteceu e, né, depois que passa a gente vê, puxa, ainda bem que isso não aconteceu. E acho que seguindo aqui, inclusive até o texto aqui, né, falando sobre os amigos que a gente, né, que estão nas nossas rogativas, né, Celina? Acho que também, às vezes, a gente tem que tomar alguns cuidados também para quem que a gente vai fazer esses pedidos, né? Às vezes, por exemplo, você falou aí de mães que perderam filhos, né? Filhos que perderam mães, por exemplo, perderam parentes queridos. Às vezes a gente faz esses pedidos para esses parentes, para essas pessoas que estão do lado de lá. E às vezes, naquele momento que a gente está fazendo esse pedido também, né, Celina? Às vezes essa pessoa quer muito nos ajudar, mas às vezes ela não tem condições para isso. Então acho que é importante também a gente deixar esse alerta para todo mundo, né, que está nos assistindo, né, inclusive companheiros, principalmente os companheiros espíritas, que às vezes naquela ânsia de querer pedir algo para a gente pede, não que a gente pede errado, mas a gente pede no momento errado para alguém que talvez não tenha as devidas condições. Né? Também acontece muito isso, né, Celina? Sim, com certeza. A gente tem que entender que cada um tem o seu patamar, o seu limite, assim como nós temos. Não podemos exigir do outro, isso também está no Evangelho, mais do que o outro pode dar. Então, é novamente a resignação, a compreensão, não é? A parte de amor, de caridade para com o outro, que a gente tem que agir e buscar irmos nos treinando, ou de repente alguma coisa que precisa reciclar, que está escondida dentro da gente, que está esquecida, não é? Porque nós temos as leis divinas na nossa consciência, mas muitas vezes a gente fica tão distante dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, do amor de Deus, que aí a gente traz sofrimento para a gente, né, Will? Então, o que você está falando é muito importante, muito bem colocado. A gente traz sofrimento para a gente e às vezes a gente perturba quem está do lado de lá também. Né? Imagine você, sei lá, pedir para sua avó e a sua avó quer muito te ajudar, mas ela não tem condições naquele momento. Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Saber que às vezes quem está do lado de lá, naquele momento, não tem essa condição. Então, pede para Deus, né? Pede para Jesus, né? Pede para o seu anjo de guarda, né? Que muitas vezes a gente nem sabe quem é, mas sabemos que temos esse amigo querido que vela por nós, né? Que está ali ele não é nosso escravo, não é nosso empregado, mas está ali à nossa disposição, sabe das nossas reais necessidades, tem uma visão às vezes mais ampla das coisas, né? Da nossa vida, né? Sabe muito melhor do que a gente do nosso planejamento reencarnatório, sabe aquilo que está no nosso planejamento, né? Eu lembro um episódio, por exemplo, do filme do Divaldo, em que a Joana de Anjos estava falando para ele, né, que ele iria, né, ter, né, aquele educandário, né, aquele centro, né, que ele acabou adotando várias crianças. Ele falou, não, mas eu quero ter os meus filhos, quero casar e ter meus filhos. E ela vira para ele e fala, olha, isso não está no seu planejamento, né? Por confiar bastante nela, por já estar naquela caminhada, ele acabou entendendo e meio que se resignou àquela situação. Mas quantos e quantos naquela situação se revoltariam, né? Ou simplesmente abandonariam o trabalho. Falei, não, eu quero porque eu quero, né, uma determinada situação e de repente não era para aquilo. O próprio Kardec, por exemplo, se ele tivesse se recusado, né, a seguir em frente com o seu trabalho, se nas primeiras dificuldades que ele teve ele já tivesse abandonado o barco, claro que o próprio Espírito de Verdade dizia que se ele abandonasse, teria outro para assumir aquele compromisso.
Mas e o compromisso dele, o compromisso que ele assumiu na espiritualidade antes de vir para cá? Né? Com certeza atrapalharei muito a sua jornada evolutiva, e isso serve de lição para todos nós, né, Celina? Da gente ter essa paciência, essa resignação e entender os planos de Deus, que não necessariamente, né, como diz o Pai Nosso, não necessariamente é a nossa vontade, mas que seja a vontade do Pai, que sabe perfeitamente aquilo que a gente precisa, né? A gente fala direto, Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, não a nossa. Só que a gente não traz para a nossa realidade. Não é o nosso egoísmo, o nosso orgulho ainda é muito o ir do céu. E diz que o último a sair do espírito é o orgulho, né? Então, olha só o que a gente tem que passar ainda. E a gente ainda vai sentir muita dor nessa lapidação do orgulho, porque se não fosse alguma coisa que a gente tivesse em exagero, não doía. Não é? Não doía o que o outro fala, não doía o que o outro faz, porque a gente ia entender. Vamos ver se Jesus ficou se magoando, se chateando, chorando pelo que o outro fazia para ele, não é? Até a gente chegar lá, tudo bem que vai demorar muito, mas a gente tem que refletir nessa situação. Nossa, o que eu já posso ir tentando mudar devagarinho, só para não sofrer tanto e não doer tanto na gente? Pois é, a gente se machuca às vezes não por bobagem, mas assim, pela nossa infantilidade ainda, né, Celina? Pela nossa condição ainda espiritual muito inferior, a gente ainda se magoa facilmente, a gente ainda se melindra, né, facilmente por qualquer coisa, né? Então nós temos um caminho muito longo ainda a percorrer, e acho que nada melhor, né, que os ensinamentos espíritas, né? Não que outros conceitos, né, de outras religiões não sejam bons, pelo amor de Deus, mas acho que os conceitos espíritas, né, que são baseados nos ensinamentos de Jesus, acho que são ferramentas valiosíssimas para a gente, que estão aí à nossa disposição, e muitas vezes a gente acha, não, eu sou espírita, tá, mas eu sou espírita até a página 2, né, faço lá o Pai Nosso, né, e digo, né, que seja feita a vontade de Deus, até a página 2, né, se vier de encontro com aquilo que eu quero e o meu desejo não é atendido, aí eu me revolto, e aí, né, aí a minha vibração cai, aí nada flui direito na nossa vida, né, Celina? Então, acho que nada melhor do que a oração e a vigilância, né, sempre, né, no nosso dia a dia, porque um descuido que a gente tenha, né, um descuido num dia, né, a gente já para e pensa, puxa, por que eu fiz isso? Né? Felizmente, né, às vezes a gente consegue parar e pensar, puxa, eu pisei na bola, preciso corrigir. Mas quantos e quantos estão pisando na bola e pisando no gramado inteiro e pisando em todo mundo e simplesmente vivem a vida sem nenhum tipo de discernimento, de compaixão, né, por si próprio e pelo outro. Então, acho que a gente tem ainda um longo caminho a percorrer mesmo, né, Celina? E aí, Emmanuel termina dizendo assim para a gente essa lição: aprendamos assim a trabalhar esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha só, é sempre Emmanuel, né? Nos encostando na parede de uma forma gentil e amorosa, para a gente lembrar daquilo que a gente já sabe. A gente já sabe, mas cadê a força para fazer? Ainda bem que a gente está junto, de vez em quando conversando, né, Will? Fazendo as nossas orações mesmo distantes um do outro, mas pedindo força para a gente ser um pouquinho melhor. Acho que quando a gente se ajuda, né, Celina? Às vezes eu posso não estar num dia tão bom, você pode não estar num dia tão bom, mas quando a gente junta as nossas forças, as nossas energias, né, acho que isso é muito importante, nos fortalece enquanto, né, seres em evolução, que todos nós somos, né, acho que é importante a gente dizer isso. Ninguém que está encarnado aqui é muito melhor do que o outro, né, salvo raríssimas exceções, né, não tem ninguém muito acima do outro, então um ajudando o outro, um dando força para o outro, a gente vai conseguir pelo menos entender, né, e verdadeiramente entender, né, para que aquilo que acontece nas nossas vidas tenha a mão de Deus ali, né, a gente, lógico, tem todo o direito de pedir, tem todo o direito de fazer as nossas rogativas, mas entender que se não acontecer naquele momento, e de repente pode acontecer num outro momento, é porque foi o melhor para nós, e Deus, como Pai de infinita bondade e justiça, sabe o que é melhor para todos os seus filhos. Então, muita calma, muita paciência, né, e acho que ainda falta muito isso para a gente, né, Celina? A paciência é necessária para entender o tempo de Deus,
que não necessariamente é o nosso tempo, é a nossa vontade. Né? Eu acho que a mensagem era essa, a gente prestar atenção porque a gente anda pedindo, ter a atitude para correr atrás daquilo que a gente quer, que a gente está pedindo e merece, e ter a humildade de aceitar a sabedoria de Deus, porque é um Pai de amor, de bondade, de misericórdia para todos nós. Então, óbvio que vai querer sempre o melhor para a gente, não é? É isso aí. Bom, Celina, estamos chegando ao final da nossa palestra online da noite de hoje, né? Nosso bate-papo, né? Sempre um bate-papo gostoso, agradável. Espero que todos tenham gostado e compartilhe, né? Como a gente falou no começo aqui, compartilhe com aqueles que de repente não assistiram, né? Que se serviu para você, pode servir para outra pessoa. Né? Acho que a gente compartilha tanta bobagem, né, Celina? Acho que não custa nada compartilhar uma mensagem do bem, uma palavra edificante. Tenho certeza que vai fazer a diferença para muita gente. Quero mais uma vez, Celina, em nome do Jefferson Sorocaba, te agradecer por você dispor aí do seu tempo para a gente. Sei que você tem uma agenda tão lotada e tão corrida, né, com palestras, com programas, enfim. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente. E como último pedido, né, para a gente encerrar a noite de hoje, você poderia fazer a nossa prece de encerramento? Vamos lá, mas eu que agradeço sempre, viu, meu querido? Um prazer estar com você e com todos do Jefferson Sorocaba. Então, vamos convidando a todos a se recolherem um pouquinho. Vamos unindo os nossos corações em amor e energia positiva, de paz, de receber da espiritualidade superior aquilo que necessitamos para o corpo e para o espírito. Pedimos proteção, amparo, assistência a todos do Jefferson Sorocaba, a todos os animaizinhos nossos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, aqueles abandonados nas ruas, aqueles que estão sofrendo na mão de seus tutores, todos possam ser muito abençoados, assim como todos nós, espíritos encarnados em corpos de carne, para a nossa evolução. Pedimos a cura para todos, para o nosso planeta, para todos aqueles que estão ligados a nós, e muitas bênçãos, muita luz, muita força na caminhada, para que possamos realmente sermos seres humanos melhores. E a nossa gratidão a todos que estiveram conosco, que recebam do alto essas bênçãos e aquilo que necessitam para o seu melhor e para a sua evolução. Pedimos licença de nossa parte para encerrarmos o encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado mais uma vez, Celina, pelo seu carinho, por você estar aqui com a gente. Obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje em mais uma palestra online do Jefferson Sorocaba. Próxima quinta-feira estaremos juntos novamente. Tenham todos um ótimo final de semana, se cuidem e até quinta-feira da semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.